Estamos aqui mais uma vez. Só preciso me ajeitar aqui com isso aqui, peraí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Glória a Deus por isso. E é sempre uma alegria e ao mesmo tempo um espanto estar aqui todas as vezes. Uma alegria porque é incrível, sem palavras, nós servimos ao nosso Senhor. Nós que estamos aqui servindo a cada dia, nós podemos experimentar desse amor e todas as vezes que nós nos dispusermos, toda vez que nós estivermos disponíveis ao nosso Senhor, nós vamos sim passar por algumas coisas, mas nós vamos ter essa alegria de estar servindo ao nosso Deus. E um espanto, uma surpresa, porque eu não sei você, mas eu não era para estar aqui. Por quê? Porque se fosse pela minha força, se fosse pelo meu braço, se fosse pelo meu querer, eu não estaria aqui. Eu estaria no mundo, jogado, mas graças ao grande amor de Deus, que nos alcança aonde nós estávamos, aonde nós estivermos, nós fomos alcançados e hoje nós estamos aqui. Hoje você está aqui. Então, que você entenda isso já nesse começo de ministração da palavra, que não é por merecimento, não é por força, é por graça. E essa graça maravilhosa de Jesus Cristo. Vamos nos sentar? Aleluia. Irmãos, ontem nós tivemos células. Quem foi na célula ontem? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. E nós tivemos um estudo falando a respeito do chamado de Pedro, de Simão. E nós falamos muito a respeito de obediência, de ouvir a voz de Deus, de estarmos atentos ao que Deus nos diz, nos fala, nos pede. E que mesmo cansados, às vezes frustrados, nós devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus. E hoje, por volta de umas 9h30, 10 horas, eis que eu recebo uma notificação do nosso amado e querido bispo. Paz de Deus, varão. E eu, que eu não sou, já sou um pouco esperto, consigo ver os sinais, numa quarta-feira, quando ele te manda uma mensagem, é alguma coisa. E aí, cansado, trabalhando e tudo mais, podia dar algumas desculpas, mas eu falei, não, eis-me aqui, porque eu sei que todas as vezes em que eu me disponho a estar fazendo algo pelo Senhor, não que o Senhor precise de mim para algo. Se eu falasse, bispo, hoje eu não consigo, ele com certeza, outra pessoa iria estar aqui, e a palavra de Deus iria ser ministrada. Mas toda vez que você se coloca à disposição, você recebe. Você está mais próximo de Deus. Você está mais perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, continuando um pouquinho da célula de ontem, todas as vezes que você ouvir do Senhor te dizendo para fazer algo, por mais que você esteja cansado, sobrecarregado, frustrado com alguma coisa, ou até com medo, porque dá um tremor estar aqui em cima, não é fácil, mas diga assim, dê as caras, porque não é você, não é a sua força, não é o seu entendimento, é o entendimento do Espírito Santo agindo sobre a sua vida, é a força do Espírito Santo sobre a sua vida, você só precisa estar disponível, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nossa ministração, assim como quase toda a ministração que eu escrevo através do que Deus dá para mim, era um estudo. Então nós iríamos ter isso aqui numa célula. Mas à medida que eu fui escrevendo, que eu fui colocando no papel, eu falei, acredito que isso aqui pode se tornar uma palavra um pouco maior, um pouco mais encorpada, vamos dizer assim. E hoje o nosso tema, ele não é um tema muito agradável, já vos adianto isso. Assim como diz um pastor que eu sigo na internet, um assembleano, ele diz assim, vai doer, mas vai curar. Então é uma palavra, irmãos, que se você colocar no seu coração,
a primeiro momento você possa realmente é uma palavra dura, mas é uma palavra que cura, é uma palavra que te transforma, é uma palavra que realmente traz ao entendimento o que Deus tem para as nossas vidas. E por tudo aquilo que nós estamos passando, vai ajudar a nossa caminhada nos dias de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Um texto bem conhecido. Nós vamos ler do verso 54 ao 60. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Atos 7, verso 54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Irmão, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, todo-poderoso, Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, agora nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, meu Deus, colocando, Pai, o nosso entendimento todo, Senhor, na Tua palavra. Toda a nossa concentração, toda a nossa mente, Senhor, na Tua palavra, meu Pai. Que as distrações do mundo, Senhor, não venham nos atrapalhar agora, meu Deus. Que nós possamos estar totalmente disponíveis para o que o Senhor tem para falar conosco. Espírito Santo, inunda e transforma os nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, mais parecidos contigo, refletindo a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós lemos aqui uma história muito conhecida de Estevão, o primeiro mártir da história. Então, mártir é quando você ou quando alguém sofre ou morre ou é morto por alguma causa. E aqui no caso de Estevão, ele foi morto por defender o cristianismo, por defender Jesus, por estar com Jesus, ser um discípulo de Cristo. E o nosso tema hoje da ministração, sem sofrimento, não há glória. Então nós podemos ver, resumidamente, neste tema e nestes versículos, que Estevão sofreu muito. Talvez uma das mortes, depois da morte de cruz, talvez uma das mortes mais dolorosas, que é o apedrejamento. Eu não sei vocês, mas se você já tomou alguma pedrada algum dia na sua vida, doeu a beça. Imagina bastante. E com más intenções. Então Estevão sofreu. Porém nós podemos ver no versículo 55, ele diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Então, mesmo em meio a um cenário ruim, um cenário de sofrimento, um cenário de morte, Estevão viu a glória de Deus. E talvez essa frase, não iremos ver a glória de Deus sem sofrimento, possa causar um incômodo em nós ao ouvir. Até porque ninguém quer sofrer.
Nós não saímos todos os dias de casa pensando, hoje eu vou sofrer, hoje eu vou me colocar numa posição ali de perigo, hoje numa situação um pouco mais arriscada. Nós não saímos pensando nisso. Em contrapartida, nos dias de hoje, é muito comum no cenário cristão, falando de Brasil e de mundo, ser cristão virou apenas um sinônimo de bênçãos, de vitórias, e principalmente vitórias materiais. E que se estivermos passando por dificuldades, estamos passando por algum pecado, ou é o inimigo atentando contra a nossa vida. Porém, quando nós olhamos para a história de homens e mulheres na palavra de Deus, nós vamos ver que dificilmente alguém só teve vitórias durante a sua caminhada de fé. Quem não passou por dificuldades ou sofrimento enquanto servia ao nosso Senhor. Um exemplo claro disso é o próprio Estevão, o primeiro mártir, aquele que foi morto porque confessava e pregava a Cristo. E quando nós nos aprofundamos nos textos onde a história de Estevão é contada, nós vemos que mesmo em meio a um maior sofrimento, ele foi contemplado em ver a glória de Deus Pai, em ver o nosso Senhor Jesus de pé, à direita de Deus. Então o que nós podemos ver aqui é que mesmo em meio ao sofrimento, Deus ele te recebe de pé. Deus ele te recebe de braços abertos, quando esse sofrimento é por uma causa do Senhor. Então hoje nós vamos percorrer algumas histórias de como o sofrimento é algo que faz parte da minha e da sua vida, pois todos nós somos crentes, glória a Deus, amém. E se estivermos firmados na palavra de Deus, não há o que temer, pois nenhum sofrimento nesta terra pode ser comparado com a glória a que nos será revelada. Então, quando nós falamos de sofrimento, nós somos tendenciados a pensar no medo. Ninguém quer sofrer, repito, ninguém quer sofrer. É ruim, dói, é doloroso, não é um processo fácil. Mas quando nós entendemos o que de fato a palavra de Deus nos revela, passar por esse sofrimento, passar por essa situação difícil, se torna um pouco mais fácil. Pois, diferentemente daqueles que ainda não encontraram a Cristo, nós temos uma esperança. Nós temos um final feliz. Nós temos que aqui Jesus vence a morte. Jesus, ele vence o sofrimento. Jesus, ele vence aquela tribulação que eu e você estamos passando. Como foi ministrado aqui, não há nada maior do que o nosso Deus. Então não é o que você está passando, o que eu estou passando, ou o que nós vamos vir de passar, sejam questões financeiras, relacionamentos, doenças. Isso tudo nós passaremos aqui na terra. No mundo nós teremos aflições, mas o próprio Cristo diz, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então se nós estamos alicerçados, se nós estamos firmados em Jesus Cristo e na sua palavra, não há o que temer. Pode doer um pouquinho, vai doer, não vou mentir, dói. Mas nós temos a quem recorrer e nós temos que no final de tudo estaremos com a glória de Deus Pai com Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então o primeiro tópico, a primeira história, o primeiro personagem, vamos dizer assim, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho hoje, é sobre o próprio Estevão. Esse discípulo, esse primeiro mártir que sofreu tanto dano, mas que no final contemplou o nosso Deus. Estevão, como já vimos, é um exemplo claro de que o sofrimento está atrelado, ou seja, faz parte da vida cristã. E quando justamente estamos posicionados em Cristo, quando nós estamos firmados em Tua palavra, quando nós estamos posicionados, obrigado,
perante o mundo em que nós somos e que nós servimos a um Deus, é aí que nós iremos receber represálias por conta da nossa fé. Uma analogia que eu faço, ou que eu escuto, já escutei, alguns de vocês já devem ter escutado isso, é que se o mal está indo por aquele caminho e nós estamos caminhando e não estamos sofrendo nenhum tipo de represália, nós estamos andando no mesmo caminho. Pois se nós somos verdadeiramente cristãos, nós estamos convertidos. E conversão significa não andar no mesmo caminho. Ou seja, se o mundo está indo para lá, nós estamos indo para lá. E à medida que nós estamos na contramão do mundo, colisões hão de acontecer. Então não espere uma vida sem preocupações ou uma vida sem provações. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Mas como eu disse, nós estamos alicerçados na palavra. Uns dias atrás, um tempo atrás, eu preguei sobre aonde está o nosso fundamento. Onde nós construímos a nossa casa? Numa terra de areia, um terreno liso, um terreno vacilante, ou nós estamos construindo a nossa casa numa rocha firme, inabalável? Então que nós também possamos entender isso. Se nós estivermos construindo nossa casa em cima da rocha, firmados na rocha, ao caminhar na contramão do mundo, e assim receber colisões, nós não sofreremos, nós não nos abalaremos, nós iremos nos manter firmes, pois estamos firmados na rocha. Amém. E uma coisa que aprendemos com Estevão é que, primeiro, nós necessitamos de uma intimidade profunda com o Senhor. Então, em Atos 6, um capítulo antes, Atos 6, verso 8, vai dizer assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. E para nós termos acesso a esse poder, a essa graça, nós necessitamos de intimidade, nós necessitamos de relacionamento, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Cristo, mais Ele se revela para nós. É como a analogia de um avião. Se nós estamos aqui na terra e olhamos para o céu e vemos um avião, o avião ele é minúsculo, ele cabe, a nossa mão cobre um avião. Mas quando nós nos aproximamos de um avião, nós vemos que nós somos pequenininhos diante da imensidão daquela aeronave. E imagina do nosso Deus que é infinito. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos debruçamos na sua palavra, buscamos intimidade, buscamos ali por relacionamento, mais Ele derrama o seu poder e a sua graça sobre nós. E com isso, nós podemos realizar maravilhas e sinais entre o povo. Aleluia. Então perceba que Estevão, ele não sofreu porque ele era fraco, ele não sofreu porque ele estava pecando, ele não sofreu porque ele não estava firme na fé, muito pelo contrário. O sofrimento veio justamente por estar tão alinhado ao reino dos céus, que muitas das vezes nós achamos que esse sofrimento é algum sinal de que algo está errado. Nós estamos passando por alguma tribulação, por algum momento difícil, e nós achamos que está alguma coisa errada, está faltando algo. Mas ao olhar Estevão, entendemos que se estivermos cada vez mais próximos de Deus, é aí que nós vamos virar um alvo. E isso não é uma coisa ruim. Eu estava conversando ontem na célula com os irmãos,
e também com o irmão, ele compartilhou algo a respeito sobre moeda, dinheiro. Então hoje no Brasil nós estamos vivendo sobre o dinheiro real. A nossa moeda hoje é o real. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o dólar. Então, não tem como um americano vir aqui com dólar e nos pagar com dólar, ou eu ir nos Estados Unidos e pagar com real. Eu preciso estar exatamente alinhado com a moeda local, certo? Todos estamos entendendo aqui? Então, quando nós viramos esse alvo, quando nós estamos sendo atacados ali por algo, ou por alguém, ou pelas circunstâncias do mundo, é justamente em meio a essa perseguição que nós devemos nos manter santos e irrepreensíveis, mostrando que nós não somos iguais, nós não trabalhamos com a mesma moeda deste mundo, nós não damos o troco, nós somos separados pelo Senhor, nós não pagamos o mal com o mal, muito pelo contrário, pagamos o mal com o bem. Então, ao virarmos alvo, talvez, e pensa comigo porque eu também fiquei surpreso ao que Deus falou comigo a respeito disso. Quando nós estamos sendo ali atacados por alguém, sofrendo algo, uma perseguição, muitas das vezes, ou até pode ser, que nós sejamos o único crente que aquela pessoa vai ter contato. Já parou para pensar nisso? E aí se nós pagamos o mal com o mal, damos na mesma moeda o troco, essa pessoa não vai entender ou não vai perceber o que é o amor de Cristo. Então que a gente possa enxergar de uma outra maneira. Quando alguém vem com 2 pedras, 3 porretes para cima de nós, que nós possamos pagar o mal com o bem. E que assim, essa pessoa ela possa enxergar, falar, esse cara é diferente. Ele tem algo de diferente. Essa moça é diferente. Ela transparece algo. Eu fui para cima dela com isso e com aquilo e ela me voltou com um abraço. Ou não falou nada, não retrucou. O que será que ela tem? E aí é o que nós precisamos, é o que o Espírito Santo precisa para estar agindo na vida daquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Um pouco mais para frente, ainda no capítulo 6, no verso 15, nós vamos ler assim: olhando para ele, todos os que estavam assentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo, o rosto de Estevão. Então, por último, Estevão nos ensina que nós devemos, assim como Cristo, não culpar ou julgar aqueles que nos perseguem. Cristo nos ensina que não só devemos amar os nossos irmãos, porque é muito fácil eu amar você, você me amar, porque nós estamos todos aqui reunidos em prol de um único objetivo, que é conhecer cada vez mais a Cristo. Mas Jesus, ele sobe um pouquinho a régua, ele nos ensina que também devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar, dar amor àqueles que nos dão ódio, aqueles que nos veem com pedras e paus, aqueles que muitas das vezes não estão batendo com as nossas ideias. A nossa luta, irmão, lembre-se, não é contra a carne, não é contra o meu irmão, não é contra outra pessoa, e sim contra principados e potestades. Então que nós possamos entender e internalizar isso em nossos corações. Não é a outra pessoa, e sim o mundo que age, e ainda aquela pessoa ainda não encontrou o amor de Cristo, que transforma. E aí nós podemos ver isso em Atos 7:60, o último verso. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. O sofrimento de Estevão, quando a gente lê essa história, ele gerou algo muito maior.
Alguém muito importante para o cristianismo estava ali assistindo tudo aquilo. O nome dele era Saulo, que logo depois iria se chamar por Paulo, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento e o autor de grande parte do Novo Testamento. Estevão morre, mas a mensagem era tão poderosa que ela se perpetua, ou seja, ela passa, ela continua. Então muitas vezes o sofrimento que nós passamos, que eu e você passa, não é somente sobre nós, mas para quem está assistindo aquilo, para que essas pessoas possam ver, confirmar de que só estamos atravessando aquilo pelo poder que há em Cristo Jesus. Então, não é só sobre nós, não é só sobre a nossa vida, é sobre o que Cristo quer fazer com a nossa vida. O que nós estamos passando, que vai, de uma certa forma, nos ministrar, nos transformar, nos moldar, mas também vai ministrar quem está do lado. Quem vive conosco, quem ainda, por exemplo, está numa casa, numa família que nem todos são convertidos. E aí esse sofrimento que você possa estar passando, possa ser um testemunho para que aquela pessoa olhe para você e veja, é Cristo, é só Jesus, porque eu conheci aquele cara do jeito que ele era, e como ele está agora. Só Cristo pode ter feito isso. Então que a gente possa entender dessa forma. Passando para o segundo tópico, a gente vai falar a respeito de Paulo, dando continuidade na história. Paulo também foi alguém que sofreu um pouquinho. A gente lê a Bíblia aqui, ele penou um pouco. E quando falamos de alguém que sofreu, provavelmente depois de Cristo, Paulo foi aquele que mais sofreu em nome do Senhor. Quando Deus chama Paulo, ele não promete sucesso, muito pelo contrário. Deus deixa bem claro que Paulo não teria uma vida fácil. Então, um pouquinho lá na frente, Atos 9, verso 15 e 16, vai dizer assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, claro como a luz do dia, é o que o Senhor disse a Ananias a respeito de Paulo. Quando vemos o decorrer da história de Paulo, nós vemos que ele passou por diversas situações adversas. Açoites, prisões, torturas, naufrágios, picadas de cobra e uma morte terrível por decapitação. Então foi uma vida dolorosa, foi uma vida custosa de sofrimento. Porém, uma coisa que Paulo nunca deixou de fazer foi de pregar a Cristo. Foi de pregar a Cristo ressurreto para quem fosse, do plebeu ao rei, do homem mais simples ao homem mais poderoso. Paulo não se calava. Paulo, ele falava, ele pregava, ele queria mostrar aos outros quem era o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Deus. Em Atos 16, nós vemos Paulo e Silas, ambos passando por um sofrimento terrível, mas mesmo assim, permanecendo firmes e fiéis ao que o Senhor tinha entregado a eles como missão. Em meio ao caos, sofrimento, um milagre aconteceu. As correntes se arrebentaram, as portas se abriram. Em Atos 16, do 24 ao 26, vai contar essa história. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então olha lá, o sofrimento não era só sobre Paulo e Silas.
os presos também estavam sendo ministrados. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Porém, o maior ensinamento de Paulo a respeito de sofrimento que podemos encontrar na Bíblia é justamente na carta mais contraditória, aonde muitos colocam como a carta mais alegre da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, dizem os historiadores que Paulo a escreveu dentro de uma prisão, um lugar de sofrimento. Então, um cenário ruim produziu uma coisa boa, a carta mais alegre da Bíblia. Em Filipenses, Paulo ele nos deixa algo muito valioso e muito claro, em que podemos nos firmar quando estivermos passando por dificuldades. Paulo ele diz em Filipenses 4:13: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, esse versículo, essa passagem, o que Paulo nos deixa aqui é que tudo nós podemos, pois Cristo nos fortalece. E quando eu falo tudo nós podemos, não é que nós podemos fazer qualquer coisa, é que nós podemos passar por qualquer situação, toda e qualquer situação, fartura, escassez, bonança, dificuldade, pois Cristo nos fortalece. Tudo nós podemos, pois Cristo nos fortalece. Então Cristo é a nossa força, Cristo é o nosso sustento, Cristo é aquele que nos mantém de pé em meio a um mar revolto. Sem Ele, o mundo passa por cima de nós como um rolo compressor, sem pedir licença ou desculpas. Somente com a força de Cristo é que somos capazes de nos alegrar nas dificuldades. Então, alegria e dificuldade não se misturam, é como água e óleo. Por mais que você faça força, não mistura, é impossível. Mas tem um versículo na Bíblia que diz que para Deus nada é impossível. Então, em meio às dificuldades, por meio de Cristo, nós somos capazes de nos alegrar. Nós somos capazes de levantar as nossas mãos e adorar. Nós somos capazes de nos prostrar e dizer: Senhor, obrigado, pois eu sei que isso que estou passando não é para o meu mal, não é para a minha morte, mas para que o Senhor seja engrandecido, para que o seu nome seja louvado e para que o Senhor seja exaltado. Que nós possamos guardar isso em nossos corações. Falamos de Estevão, o mártir, morreu, sofreu, foi apedrejado, viu a glória de Deus, e a partir dele também Saulo, depois Paulo, foi ali, viu tudo aquilo e ficou impactado certamente com aquilo. Paulo teve uma vida de sofrimento, mas, como nós podemos ver na palavra de Deus, uma vida de grande plantio. Paulo foi o maior plantador de igrejas da época. E acredito que o terceiro exemplo de sem sofrimento não há glória, não podia ser ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o bispo disse em algumas ministrações, Cristo é o nosso maior e melhor modelo, o nosso maior e melhor exemplo, aquele a qual nós devemos olhar, fixar os nossos olhos e buscar a ser parecido cada dia mais com Ele.
Ainda retomando a respeito do dinheiro, da moeda, pagar com o mesmo valor, pagar com a mesma moeda. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo lhe diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a nossa missão aqui nessa terra também é ser mais parecido com Cristo. E à medida que nós vamos ficando mais parecidos com Cristo, nós vamos adquirindo características de Jesus. E quais são uma das características que o próprio Jesus fala a respeito dele na palavra de Deus? Nós vamos ver isso em Mateus, no Sermão do Monte. Quando Cristo fala: eu sou manso e humilde de coração. Então, quando Cristo fala manso e humilde de coração, e nós fazemos um link com sejamos imitadores de Cristo, nós, à medida que vamos nos parecendo com Cristo, vamos nos tornando mansos e humildes de coração. E aí fica impossível pagar na mesma moeda, pois não tem como. Se você é parecido com Cristo, se você cada vez mais é manso e humilde, não faz parte do seu cotidiano, não faz parte da sua índole, do seu caráter, pagar na mesma moeda. Então, cada vez mais que nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos mansos e humildes de coração. E não há exemplo maior na história do povo de Deus do que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, em que nasceu, cresceu, viveu no meio de nós. O autor de Hebreus nos diz que em tudo foi tentado, mas não pecou. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Então Cristo passou pelo maior sofrimento da época. A morte de cruz era algo terrível, algo somente destinado à escória, aos piores daquela época. Cristo, ele foi espancado, Cristo, ele foi cuspido, Cristo foi humilhado. O ser perfeito sofreu, mas esse sofrimento é o que hoje nos faz filhos e filhas de Deus. Através desse sofrimento, Cristo pagou a escritura de dívida que nós tínhamos. Através desse sofrimento, Cristo rasgou o véu que nos separava de Deus. Através desse sofrimento, aqueles como eu e você, que estávamos mortos na lama, agora nós vivemos limpos e temos acesso livre à doce presença do nosso Senhor. Em Colossenses 1:22 vai dizer assim: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, através do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos. Nós somos limpos do pecado. Obrigado, irmão. E todas as vezes que eu falo sobre isso, é ministrado a respeito disso, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado porque, por mais que eu esteja fazendo a minha parte, eu ainda acho que é pouco. E ainda é pouco, por tudo aquilo que esse ser perfeito sofreu por nós. Então, quando nós olharmos para a cruz, que nós possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida deve ser para a glória e honra e exaltação do nome de Jesus. Para que nossa vida seja uma vida em favor ao seu nome.
para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado. Nossa salvação, ela teve um alto preço, um preço de sangue, um sangue santo. Não podemos tratar de qualquer maneira esse amor. Não podemos deixar esse amor se tornar algo normal nas nossas vidas. Não torne apenas mais uma coisa que você tem, assim como o seu tênis, como sua camisa, ou como uma joia preciosa que você guarda num potinho. É muito maior do que isso. O amor de Cristo, ele é maior, é melhor, é mais perfeito, é o mais completo presente que eu e você já ganhamos nessa vida. Não há nada nesse mundo que possa superar aquilo que Cristo fez por nós. Se hoje nós temos a salvação, se nós temos a certeza, se nós partirmos hoje, nós vamos estar na glória com Deus, nós não precisamos mais de nada. Não é o carro do ano que vai suprir, não é uma conta bancária de 6 dígitos que vai suprir, não é o tênis do ano, não é uma viagem, não é nada disso que vai suprir. O que vai suprir já foi feito, já foi pago, já foi dado a nós a salvação. E tudo aquilo que vem é a mais, é a graça, é a misericórdia infinita de Deus. Então, se nós vamos ter 1, se nós vamos ter 5, se nós vamos ter 10, amém. É Cristo que coloca nas nossas vidas. Mas eu sei que eu tenho, e eu sei que você também tem, o mais precioso, que é a salvação. Vamos ficar de pé. Então, não há como olhar para esses exemplos, e esses foram só alguns. Se nós formos ver na história da Bíblia, na história do povo de Deus, nós vamos ver diversos exemplos de homens e mulheres que sofreram, que penaram, que passaram por dificuldades, mas todas essas dificuldades se resultaram em algo bom. E outra coisa, também não tem como nós olharmos para isso e pensar que nós seríamos os únicos na história isentos de sofrimento. Eu me converti, não vou passar por sofrimento algum. Não tem como. Se nós escolhemos esse caminho, se nós escolhemos a Cristo, devemos carregar a nossa cruz, seguir a Cristo todos os dias, sem olhar para trás. Nossa vida não será uma vida só de vitórias. Também haverão vitórias, é claro. Isso não é deixado de lado, pois Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, que é prazer em dar coisas boas aos seus filhos. E também é claro que nós não devemos ir atrás de sofrer por sofrer, um sofrimento em vão. Isso não é coisa de Deus. Porém, quando vierem essas tribulações, por estarmos posicionados em Cristo, nós não devemos lamentar ou murmurar, muito menos culpar a Deus por aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Nós devemos ter em mente de que o sofrimento precede a glória, e que tudo que podemos suportar naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, talvez o versículo mais poderoso
a respeito de sofrimento e de como encarar os nossos sofrimentos. E ele vai dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então aqui não há sofrimento maior do que a morte. Não há sofrimento maior do que isso. E aonde está, ó morte, a sua vitória? A morte não é vitoriosa, irmãos. Deus é vitorioso. E se nós estamos com Deus, nós somos vitoriosos junto com Ele. Então nós não devemos temer a morte ou o sofrimento. Nós devemos encará-los com a força que Cristo nos dá, com a força que Cristo nos coloca em nossos corações. Então, se eu pudesse fazer com que você saísse hoje daqui com algo em seu coração, é que no decorrer dos dias dessa semana, você vai passar, eu vou passar por tribulações, e que nós possamos recorrer a esse versículo: aonde está, ó morte, a sua vitória? Porque eu sirvo um Deus que é vitorioso. Que você possa colocar isso em seu coração e todos os dias encarar a vida com Cristo que nos fortalece. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Que agora você possa colocar toda a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, tudo aquilo que hoje está trazendo alguma preocupação à sua vida, tudo aquilo que hoje está trazendo alguma tribulação, algo que você não consiga dormir, algo que você não consiga tirar da cabeça, que está inquieto em seu coração. Esse é o momento em que eu e você nos colocamos diante de Cristo, aos pés daquele que pode todas as coisas, e nós entregamos todas as nossas ansiedades, medos e tribulações a Ele. Aleluia. Comece a orar, irmão. Abra sua boca. Coloque diante de Cristo tudo aquilo que hoje tira o teu sono. Coloque diante de Cristo tudo aquilo que você acha que é impossível. Coloque diante de Cristo tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Pai, Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu amor, Pai, que nos alcança todos os dias. Obrigado, Senhor, pois Tu és um Deus forte, Tu és um Deus poderoso, Pai. E contigo, Senhor, nós cremos que nós podemos passar por toda e qualquer tribulação, pois o Senhor é maior do que todas as coisas. Pai querido, colocamos diante de Ti, meu Deus, tudo aquilo que hoje está pesado em nossos corações. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que hoje está inquieto na nossa mente, Pai, nos impedindo de dormir, Senhor, nos impedindo, Senhor, de ter uma vida plena, uma vida de alegria, mesmo em meio às tribulações. Pai querido, assim como diz a Tua palavra, lance aos Seus pés toda ansiedade, e Ele cuidará de vós. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos que o Senhor cuida daqueles que aproximam de Ti com o coração quebrantado. Pai, olha para nós, Senhor, olha para os Teus filhos, Senhor, e venha com a Tua mão poderosa, Pai. Venha com a Tua mão de cura, venha com a Tua mão de resposta. Fortaleça o cansado, Pai. Renovem as nossas forças. Meu Deus, obrigado mais uma vez, Senhor. No mundo tereis aflições, o Senhor nos diz, mas tende bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos e clamamos a Ti. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, e que o Teu nome seja louvado e exaltado, Pai, para todo sempre,
É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus.